Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. No livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 24, diz assim: Jesus lhe propôs uma parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Olha só, aqui Jesus conta a parábola do joio e do trigo, mostrando para nós que ele planta o trigo, mas o inimigo dele, inimigo de Deus, Satanás, ele à noite, nas trevas, ele foi lá e semeou o joio no meio do trigo, para poder atrapalhar a colheita. Qual é a diferença do joio e do trigo? O trigo, ele é maleável e ele se curva com facilidade. O joio, ele é rígido e ele não se curva nunca. O trigo, quando mais maduro, mais fácil de se colher. O joio fica mais enraizado e é mais difícil de ser colhido. O trigo, ele dá fruto. O joio, você faz assim, mexe, ele só vai dar palha. O joio é uma planta que pode prejudicar o cultivo do trigo, pois compete com os mesmos nutrientes do solo. O joio e o trigo são bastante semelhantes e apresentam diferenças somente na fase adulta. O joio também pode ser tóxico quando consumido por humano. Então, queridos, aqui a gente vê que o joio é colocado pelo inimigo, o trigo plantado por Deus. E aí eu pergunto para você, você sabe se você é joio ou se é trigo? Você está dando fruto? Você está se curvando, se humilhando diante de Deus? Você é maleável ou você é de duro coração? Você é rígido, coração de pedra, não muda. Queridos, se você é joio, peça a Deus para que te transforme, porque só Deus pode transformar joio em trigo, porque humanamente para nós isso é impossível, mas para Deus é possível. Que Deus nos ajude para que a gente possa ser bênção, que possamos ser trigo, dar frutos para ajudar o nosso semelhante, aqueles que necessitam de alimento, e não um joio que só engana, vive, né, enganando as pessoas, vive uma vida aparentemente cristã. Parece que é uma pessoa de boa obra, mas, queridos, no desfecho final da parábola, Jesus disse assim para os seus servos. Os servos disseram: Senhor, quer que colhemos o joio? Aí Jesus falou: não faça isso, porque na hora que você for puxar o joio, o trigo vai vir junto. Então deixa que cresçam junto. E aí no final vocês vão separar na colheita, os ceifeiros vão lá e vão separar os feixes de joio. E aí bota fogo nele. E o trigo separa, porque será benção. Então, queridos, que Deus nos ajude para que nós possamos ser trigos e não joio. Amém? Quer você ser trigo e não joio? Então vamos orar ao Senhor, pedir isso para Ele? Bondoso Deus e amado bom Pai, nos ajude para que a gente possa ser trigo, que nós possamos dar frutos, Senhor Deus, frutos para a vida eterna. E não termos aparência de cristão, mas sermos crentes ocos, crentes sem frutos, crentes que só está usando o tempo, mas não está vivendo a vida eterna. Nos ajuda, Senhor Deus, para que a gente possa viver com o Senhor, dando fruto para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. É isso aí, queridos. Um abraço para vocês.